Alô, galera, tudo bem? Nós vamos, então, na aula de hoje, estudar mais um capítulo da genética. Vocês estão vendo que genética tem vários detalhes, né? Nós já estamos praticamente no final do conteúdo de genética, digamos assim. Mais umas 2 aulas a gente finaliza, 2, 3 aulas a gente finaliza, tá? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre permutação, interação gênica e mutações. Tá? Então, vamos começar a desenrolar aqui esse conteúdo. Assim, uma coisa que eu quero falar para vocês, uma parte desse conteúdo a gente já conversou lá na frente 1, quando falou de cromossomos e tal, quando falou de meiose. Tá? Então, é uma coisa que a gente está... Algumas coisas vocês vão perceber que a gente está repetindo, para quem já vem assistindo todas as aulas. Tá? Para quem vai assistir a aula agora, pode ser que seja novidade ou só vai rever o que viu na escola. Tá bom? Mas nada de muita dificuldade, não. Então, vamos lá começar. Então, ligação gênica e permutação. Tá? O que acontece? Tirar esse negocinho vermelho daqui. Quando a gente estudou a segunda lei de Mendel, o que caracteriza, né? Como é que numa questão, na prova, você vai caracterizar que aquela questão é de segunda lei de Mendel? No enunciado, em alguma parte da questão, vai dizer o seguinte, que são 2 pares de genes situados em cromossomos homólogos diferentes, com segregação independente. Por isso que chama lei da segregação independente, segunda lei de Mendel. Então, vocês lembram lá, tinha o gene azão, azinho, num par de homólogo, e o gene bezão, bezinho, em outro par de homólogo. Tá certo? Só que nem sempre os genes de alelos diferentes estão em cromossomos homólogos diferentes. Eles podem estar no mesmo par de homólogo. Então, a gente diz que esses genes estão ligados. Então, é esse o tema dessa parte inicial da nossa aula. Tá? Então, quando nós estudamos a segunda lei de Mendel, aqui reafirmando o que eu acabei de falar para vocês, tá? Verificamos que os genes que determinam a herança estão localizados em cromossomos homólogos diferentes. Por isso que a segregação é independente. A separação do azão, do azinho, independe da separação do bezão, do bezinho. Lembra disso? Pois é. Acontece que nem sempre isso é verdade, né? Então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar outra situação. Que situação? Em que os genes que determinam a herança estão localizados no mesmo cromossomo. Tá? Aqui em cromossomo, aqui, segunda lei de Mendel, em cromossomos homólogos diferentes, linkage, ligação fatorial, os 2 pares de genes estão no mesmo cromossomo, no mesmo par de cromossomo. Tá? Então, ela é chamada de ligação ou linkage. Beleza? Então, o que é isso? Como é que se define? Se tiver uma questão dissertativa, perguntar o que é ligação gênica ou linkage no inglês? Quando tem 2 ou mais pares de alelos localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. Isso aqui é quando é a segunda lei de Mendel. Tá? Então, aqui, ó. Quando é a segunda lei de Mendel, o que acontece? O azão é alelo do azinho, o bezão alelo do bezinho. O azão e o azinho estão nesse par aqui, e o bezão e o bezinho estão nesse outro. O que acontece na intérfase, no período S da intérfase? Os cromossomos se duplicam. Então, esse cromossomo com azão vai formar as cromátides irmãs, com 2 azão, o do azinho com 2 azinho, o do bezão com 2 bezão, do bezinho com 2 bezinho. Tá? O que pode acontecer aqui? O azão, como a segregação é independente, na primeira meiose 1, quem é que separa? Na meiose, primeiro separa os homólogos na meiose 1, depois separa as cromátides irmãs. Então, como é que os homólogos aqui vão se separar? Pode separar o azão com o bezão, pode separar o azão com o bezinho, pode separar o azinho com o bezinho e pode separar o azinho com o bezão. Na segunda meiose, na meiose 2, quem vai separar são as cromátides irmãs. Então, como aqui só tem azão e bezão, vai formar azão, bezão, 2 gametas, azão, bezão.
Aqui tem Azinho, Bzinho, vai formar 2 gametas, Azinho, Bzinho. Aqui tem Azão, Bzinho, vai formar 2 gametas com cromossomo simples, Azão, Bzinho. E aqui vai formar 2 gametas de cromossomo simples com Azinho, Bzão. Certo? Então ficou Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão, Bzinho e Azinho, Bzão. Segunda lei de Mendel, na mesma proporção. É isso que caracteriza a segunda lei de Mendel. Tá? Agora, quando 2 ou mais pares de genes estão localizados em um mesmo par de homólogo, no mesmo par de homólogo, eles não obedecem à lei da segregação independente. Não tem como. Tá? Se eles estão no mesmo cromossomo, o Azão e o Bzão estão no mesmo cromossomo, não tem como eles se separar independentemente. Tá? Então, ao final, durante a meiose, haverá uma tendência de que eles permaneçam unidos. Tá? Uma tendência. Eu vou explicar por quê. Quando o par de homólogos se separa na fase 1 da meiose 1. Tá? Então, aqui, ó, presta atenção na diferença. Aqui, nós temos um cromossomo e esse aqui é o seu homólogo. Tá? Nesse cromossomo aqui, tem 2 genes, o Azão e o Bzão, no mesmo cromossomo. E nesse azulzinho aqui também tem 2 genes. O alelo do Azão é o Azinho e o alelo do Bzão, que é o Bzinho. Tá? Uma célula diploide com 2 Ns cromossomos. O que acontece com os cromossomos, o DNA, no período S da intérfase? Se duplica. Então, esse cromossomo vai duplicar. Então, vai ter 2 cromossomos, 2 cromátides irmãs aqui. Cada uma delas com Azão, Bzão, Azão, Bzão. E aqui essa também, Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. O que vai acontecer na meiose 1? O Azão, eles são homólogos, separação dos homólogos. Para cá vem Azão, Bzão, para cá vem Azinho, Bzinho, que é a primeira divisão reducional. Depois, quando dividir aqui as cromátides irmãs, vai dar 2 Azão, Bzão e 2 Azinho, Bzinho. Certo? Então, isso aqui que caracteriza ligação gênica. Como eu disse, é uma tendência deles permanecerem unidos. Tá? Então, separação dos cromossomos homólogos na fase 1 da meiose. Perceba, né? Observe bem aqui na figura. Os genes Azão e Bzão, Azinho e Bzinho permanecem ligados ou em linkage. Tá? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Quando 2 ou mais pares de alelos se localizam em um mesmo par de cromossomo, eles apresentam ligação gênica, conhecida como ligação gênica, ou você pode escutar como ligação fatorial ou como linkage. Tá? Só que eu disse que é uma tendência eles permanecerem unidos. Só que na meiose tem um fenômeno exclusivo dela, além da separação dos homólogos. Que evento é esse? A permutação gênica, tá? Que é o título aqui, ó, um dos títulos da nossa aula. Conhecida no inglês como crossover, tá? Troca de fragmentos entre cromossomos homólogos que pode acontecer na prófase da primeira divisão da meiose. Então, na prófase 1 da meiose 1, tá? Quando 2 pares de alelos estão situados de tal forma que um par de homólogo em que não ocorre permutação, porque a permutação não é obrigatória, ela não acontece em todas as células obrigatoriamente, tá? Então, quando não acontece permutação entre os homólogos, tá? A gente diz que ocorreu uma linkagem total entre eles. Tá? Então, quando não ocorre permutação, linkagem total. Caso haja uma permutação, uma recombinação gênica, a gente diz que a linkagem é parcial. Então, observe, se não ocorrer linkagem, se não ocorrer crossover permutação, linkagem total. Se ocorrer, linkagem parcial. Então, vamos lá. Aqui, ó, 2 pares de homólogos, Azão, lá daquela célula, né? Separou os homólogos. Para cá veio as cromátides irmãs duplicadas, Azão, Bzão, 2, e aqui Azinho, Bzinho. O que vai acontecer lá se não tiver crossover? O Azão, Bzão vem para cá, formar um gameta, e o Azinho, Bzinho para o outro. Então, esse cara é um dihíbrido, mas os genes estão ligados.
num dihíbrido, quando os genes estão ligados, qual é a proporção de gameta que ele produz? 2 tipos de gametas diferentes, certo? Na mesma proporção. Nesse caso aqui, como o azão está ligado com o bezão, 50% com azão bezão, 50% com azão bezinho. Tá? Se esse cara aqui fosse azão bezinho, daria 50% azão bezinho, 50% azinho bezão. Então, isso vai depender de como é que eles estão aqui situados. Tá bom? E se nesse indivíduo ocorrer crossover? Então, se acontecer crossover, as cromátides internas, elas trocam pedaço. Os de fora, eu vou explicar isso para vocês, são chamados parentais, eles não participam do crossover. Já falei isso lá em meiose com vocês. Tá? Então, esse azão, cezão vem para cá, não se altera, é um parental. E esse azinho, cezinho vem para cá. Eles sempre são encontrados em maior frequência. Decore isso aqui, ó. Os gametas parentais são sempre encontrados em maior frequência, em maior quantidade. Por quê? Porque eles não se envolvem, tá, no crossover. E os que vão sofrer crossover? Aqui era azão, cezão, vai ficar azão, cezinho. E aqui era azinho, cezão, vai ficar azinho, cezão. Aqui era azinho, cezinho, vai ficar azinho, cezão. Esses que sofreram o crossover são chamados de recombinantes. Eles sempre são encontrados em menor quantidade. Então, observe a diferença nos dois quadros. Sem um dihíbrido, sem crossover, forma quantos gametas diferentes? 2. 50% de um, 50% do outro. Se tiver crossover, se tiver permutação, vai formar 4 gametas diferentes. Tá? Só que não é na mesma proporção como acontecia lá na segunda lei de Mendel. Por que não é na mesma proporção? Porque esses de fora, chamados de parentais, eles não sofrem crossover, eles sempre vão estar em maior frequência. E os que sofrem crossover são os internos, as cromátides internas aqui, elas vão estar em menor quantidade, são chamados de gametas recombinantes. Ok? Capturou isso? Então, beleza. Em caso de ligação gênica, não basta conhecer o genótipo do indivíduo, mas é necessário também determinar a posição dos alelos no par de homólogos. Então, como eu disse para vocês, nesse cromossomo aqui, ó, está azão bezão, mas poderia ser azão bezinho, e aqui poderia ser azinho bezão. Tá? Nem sempre vai estar assim, ninguém sabe como é que vai estar lá. Tá? Então, quando ele fala aqui, na posição dos genes nos homólogos, certo? É disso aqui que ele está falando. Então, tem 2 situações para a gente mostrar. Ó. Acabei de falar para vocês. Quando os dois genes forem dominantes e eles estiverem no mesmo cromossomo, azão, bezão, e no outro, 2 genes recessivos, azinho, bezinho, a gente chama isso aqui de posição cis. A gente apresenta do mesmo jeito lá da segunda lei de Mendel, azão, azinho, bezão, bezinho. Tá? Mas aqui os genes estão ligados. Os 2 genes dominantes estão em um par em um dos homólogos, e os 2 genes recessivos estão em outros. Quando está assim, a posição é cis. Cis. Tá? Acontece que em um homólogo pode estar um gene dominante e um recessivo, azão, bezinho, e no outro, um azinho, bezão. Então, aqui não tem só dominante, aqui tem um dominante e um recessivo, aqui tem um recessivo e dominante. Quando está assim, a gente diz que a posição é trans. A gente apresenta do mesmo jeito, azão, azinho, bezinho, bezão. Para dizer que o azão está com bezinho e o azinho está com bezão. Está vendo aqui? Ó? Aqui eu estou dizendo, presta atenção, que o azão está com bezão e o azinho está com bezinho. Aqui eu estou dizendo que o azão está com bezinho e o azinho está com bezão. Ok? Presta bem atenção, porque no dia da prova isso pode trazer confusão. Se ele falar assim, um dihíbrido de genes ligados trans, então você já sabe que tem um gene dominante em um homólogo, em um dos cromossomos, e um gene recessivo. No outro tem um recessivo e um dominante. Olha aqui, ó. Também outra forma de representar esse cara aqui, cis, é assim, ó. Como se fosse uma fração, azão, bezão, para dizer que o azão está ligado com bezão, traço,
que é o cromossomo, e o Azinho e o Bzinho para mostrar que está ligado aqui junto. Ou com a barra. De um lado, Azão, Bzão, barra, Azinho, Bzinho. Que posição é essa aqui? Se aparecer isso aqui na prova, que posição é essa? Cis. Olha aqui. Azão, Bzinho, traço, Azinho, Bzão. Aqui está dizendo que o Azão está ligado com o Bzinho e o Azinho está ligado com o Bzão. Então, aqui é trans. Ou, antes da barra, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Então, aqui é o quê? É trans. Cis, trans. Cis, os dois genes dominantes em um cromossomo e os dois genes recessivos no outro. Se tiver um gene dominante e um recessivo no mesmo cromossomo ligado, é trans. Se tiver no mesmo cromossomo dois genes dominantes, é cis. Ok? Vocês têm que saber isso porque a vez no enunciado vem falando um diíbrido cis, um diíbrido trans. Então você tem que saber. Tá? Então vamos lá. Outra forma de representar essa posição relativa aos alelos é a nomenclatura cis e trans, já acabei de falar para vocês, tá? Então, só para reforçar aqui. Quando o duplo heterozigoto tem os dois alelos dominantes no mesmo cromossomo e os dois recessivos em outro, é chamado de heterozigoto cis. Quando o duplo heterozigoto, cujos alelos dominantes estão em cromossomos diferentes, o Azão está em um cromossomo e o Bzão está em outro, a gente chama de trans, tá? Já falei para vocês, lá no slide anterior, que tem os gametas parentais, eu disse para vocês o quê? Que eles sempre são encontrados em maior quantidade. E os recombinantes em menor quantidade. Vamos reforçar esse conceito aqui agora, tá? Então, quando as células de um indivíduo de genótipo Azão, Bzão, ó, aqui ele está dizendo o que para você? Vamos logo treinar. O que ele está passando essa informação aqui para você? Ele está dizendo que o gene Azão e o Bzão estão no mesmo cromossomo. Então, aqui é cis, ó, e o Azinho e o Bzinho estão em outro. Aqui só tem gene dominante, aqui só gene recessivo. Sofre meiose para originar gametas. Os tipos de gametas formados podem variar em função da ocorrência ou não da permutação. Tá? Como a gente já viu, se não tiver permutação, linkage total. Se tiver, parcial. Não acontecendo o crossing over, apenas dois tipos de gametas poderão se formar. 50% com Azão, Bzão, 50% com Azinho, Bzinho. Tá? Caso ocorra o crossing over, o linkage parcial, além desses dois aqui, ó, que vão ficar para fora, que vão ser os parentais, tá? Poderá ser encontrado gametas Azinho, Bzão e Azão, Bzinho. Esses aqui serão os recombinantes. Esses aqui serão encontrados em menor quantidade e esses aqui serão encontrados em maior quantidade. Isso é chamado de parentais, esses aqui são chamados de recombinantes. Então vamos lá, para a conta, né? Então aqui, ó, o Azão está ligado com o Bzão e o Azinho está ligado com o Bzinho, esse é o homólogo desse. O que acontece no período S da intérfase? O DNA se duplica, forma as cromátides irmãs, tá? Meiose, olha aqui, sem crossing over. Vai separar os homólogos. O Azão com o Bzão vai para uma célula, duplicado, meiose 1. O Azinho com o Bzinho vai para outra célula, também com DNA duplicado. Reducional, reduziu o número de cromossomos. Aqui tinha 2 cromossomos, 4 cromátides. Aqui tem um cromossomo com 2 cromátides, um cromossomo com 2 cromátides. Aqui é reducional. Aí vai para a meiose 2. Quem vai separar? As cromátides irmãs. Então, uma cromátide irmã vai com Azão, Bzão, a outra com Azão, Bzão. E esse aqui vai com Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho. 50% Azão, Bzão, 50% Azinho, Bzinho. Tá? Isso sem crossing over. Preste bem atenção. Tá? Agora, meiose com crossing over. Tá? O que pode acontecer? O Azão vai ter troca, né? O Azão, Bzão, vai ficar Azão, Bzão e Azão, Bzinho. Vai ficar Azinho, Bzinho e Azinho, Bzão, porque teve troca aqui, ó. O Bzão trocou, esse Bzão aqui veio para cá e esse Bzinho veio para cá, tá? Então, na hora de separar as cromátides irmãs, uma delas com Azão, Bzão, vem para cá, para uma célula. A outra com Azão, Bzinho, vem para cá. E aqui,
vai ter uma com azinho, Bzão, está aqui, e outro com azinho, Bzinho, está aqui. Tá? Observe que azão, Bzão e azinho, Bzinho são o quê? São parentais. Olha lá. E azão, Bzinho e azinho, Bzão são os recombinantes, são sempre em menor quantidade. Olha aqui, ó. Aqui tem um de cada, e aqui tem 3 dessa aqui, azão, Bzão, e 3 azinho, Bzinho, e só 2. Uma azão, Bzinho e uma azinho, Bzão. Esses aqui são os recombinantes, e esse aqui são os parentais. Por isso que a gente diz que os parentais são sempre em maior quantidade e os recombinantes em menor quantidade. Tá ligado? Muito bem. Então, temos quantos tipos de linkage? 2 tipos, né? Se tiver crossover over, linkage parcial. Se não tiver, linkage total. Se os 2 genes dominantes estiverem em um homólogo, cis. Se tiver em homólogos diferentes, trans. Tá? E os gametas que são encontrados em maior quantidade são os parentais. Os gametas que são encontrados em menor quantidade são os recombinantes. Mesmo ocorrendo o crossover, os gametas azão, Bzão e azinho, Bzinho são formados. Vocês viram lá. Uma vez que as cromátides externas, olha lá, não trocam fragmentos. As cromátides externas não sofrem crossover, só as internas. Tá? Os gametas do tipo azão, Bzão, azinho, Bzinho, cujo aparecimento não depende de ocorrência de permutação, são chamados como parentais. Porque eles refletem a posição original dos alelos na célula. Os gametas, tipo azão, Bzinho e azinho, Bzão, só aparecem em caso de permutação ou de recombinante. Por isso que eles são chamados de recombinantes. São encontrados em menor quantidade. A ocorrência da permutação. A chance de ocorrer crossover entre 2 pares de alelos que estão em linkage, olha aqui, é diretamente proporcional à distância que existe entre eles. Então, presta atenção, anota isso aí, ó, tá? A probabilidade de ocorrer crossover entre 2 genes ligados é diretamente proporcional à distância entre eles. O que significa isso, galera? Significa o seguinte: quanto mais distantes estiverem 2 genes num cromossomo, maiores são as chances de ocorrer crossover. Quanto mais próximo eles estiverem, menor a chance deles de ocorrer o crossover. Ok? Isso é importante para um próximo tema que a gente vai tratar aqui daqui a pouquinho. Tá? Daqui a pouquinho não, agora. A partir dessa constatação, que constatação? Que a probabilidade de ocorrer crossover é diretamente proporcional à distância. Um camarada chamado Thomas Morgan e alguns outros colegas dele propuseram uma forma de medir a distância entre os alelos dos cromossomos. Olha que espetáculo. Certo? Ora, se eu sei que a frequência de permutação é diretamente proporcional à distância, quanto mais distante, maior a chance de ocorrer crossover, então eu posso começar a medir a distância entre os alelos em um mesmo cromossomo. Isso é fantástico porque vai dar para a humanidade a possibilidade de fazer um mapa cromossômico. Saber aonde está cada gene, qual é a distância entre um gene e outro. Tá? Quem foi o cara que sacou isso? Chama ele carinhosamente de Morgan, tá? Thomas Hutz Morgan, ok? Não se trata de uma distância absoluta, não é uma distância igual medida aqui para Manaus, tá? Dá para sua casa, tá? Como o comprimento de um objeto, mas um valor relativo, útil para mapear os cromossomos. Foi aí, a partir daí, que começamos a mapear os cromossomos. Tá? Hoje, tranquilo, isso aí hoje qualquer menino faz. Para se avaliar a ocorrência de permutação, determina-se a taxa de recombinação entre 2 alelos. Ora, se eu sei a taxa com que eles se recombinam, e eu sei que a taxa de recombinação é diretamente proporcional à distância, eu vou mapear isso aqui. Tá? Esse cara aqui, ó, que é o Morgan. Tá? Thomas Morgan.
Ele nasceu em 1866 e morreu em 1945. Tá? Trabalhou muito com drosófila, a mosquinha da fruta. Tá? Foi um dos principais objetos que ele usou na pesquisa dele, para isso aí. Muito bem. Como a relação é multiplicada por 100, a relação dessa de permutação, o valor expressa a porcentagem de gametas recombinantes no total de gametas. Então, tantos gametas sofreram recombinação, tantos por cento dos gametas sofreram de 100%, 10 sofreram recombinação, 5 sofreram recombinação, 7 sofreram recombinação. Tá? Por quê? Porque a gente vai multiplicar o que a gente acha por 100 para dar em porcentagem. Por critério, por convenção, foi estabelecido que, para cada 1% de taxa de recombinação, a distância entre dois genes seria convencionada em uma unidade de recombinação. Que a gente chama de unidade de mapeamento cromossômico, centimorganídeo. Por que morganídeo? Aqui em homenagem ao Morgan. Tá? Então, se você encontrar numa questão falando de mapeamento cromossômico, a unidade de mapeamento cromossômico, o MC, ou o R, unidade de recombinação, aqui o R, tá? Ou centimorganídeo, em homenagem ao Morgan. Tá? Ou morganídeos mesmo, nem sente fala, às vezes fala só morganídeos. É bom frisar que a taxa de recombinação não reflete a quantidade de célula que sofre recombinação, tá? Mas a porcentagem de gametas recombinantes. Quantos gametas, a taxa de recombinação. Não é quanto sofreu, mas de gametas recombinantes. Tá? Verifique que mesmo as células nas quais acontece crossing-over, as cromátides externas, como eu disse para vocês, as parentais, não trocam fragmentos. E elas dão origem aos gametas parentais. Tá? Mesmo aonde tem crossing-over. Vocês viram aquela figura lá que eu mostrei, com crossing-over e sem crossing-over. Tá? Então, de novo aqui, agora usando números, tá? Que são 100 células, tá? Que posição é essa quando tem os dois genes dominantes estão no cromossomo? Cis, tá? Então, sem crossing-over vai dar dessas, deu 80 azão, bezão, duplicado, e 80 azinho, bezinho, duplicado. E 20 azão, bezinho, e 20 azinho, bezão. Então aqui só é azão, bezão, vai continuar, vai separar aqui, vai dar, são 80, dá 2 de 80, 160. 80 azão, bezão, com 80 azão, bezão, 80 com 80, 160. Azão, bezão. 160, azinho, bezinho, são os parentais. Mas observe que aqui também deu azão, bezão, 20. Então, 160 com 20, 180. De quanto? Como é 100 deu 4, vou multiplicar 100 por 4, dá 400. Então, qual é a frequência de azão, bezão aqui, desse gameta aqui? Então, é 180. De onde saiu 180, professor? 80 daqui, com 80 daqui, com 20 daqui. Esse parental aqui. 45%. Aqui deu 80 azão, azinho, bezinho, 80 azinho, bezinho, 160. Mas aqui também é um parental, ó, de 20. Esse 20 aqui é do parental, tá? De que sofreu o crossing-over. Então eu vou pegar 160 com 20, 180. De 400, dá 45%. E os recombinantes? Deu 20, azão, bezinho, e deu 20, azinho, bezão. Só aqui, 20 e 20 aqui, ó. Então, eu vou pegar azão, bezinho, 20 sobre 400, que é o total de células, 100 multiplicado por 4, 5%. E azinho, bezinho, 20 dividido por 400, 5%. Quando eu somo, tem que bater 100%. 45, 45%, 90, 5 com 5, 10, 90 com 10, 100%. Observe que os parentais estão em maior quantidade, azão, bezão, 45%, azinho, bezinho, 45%.
Os gametas recombinantes, Azinho, Bzinho 5%, Azinho, Bzão 5%. Os recombinantes sempre em menor quantidade e os parentais em maior quantidade. Qual é a frequência de recombinação aqui? Vai ser a soma dos recombinantes, 10%. Significa que a soma dos gametas recombinantes é a minha frequência de recombinação, 10%. O que significa isso? Que o Azão está distante do Bzinho, 10%, 10 unidades de recombinação, 10 morganídeos. Então, ó, a célula que não sofre permutação, já expliquei isso, 80 do total, formam apenas dois tipos de gameta, 40 Azão, Bzão, 40 Azinho, Bzinho, multiplicado por 2. Tá? Os 20% das células quais acontece crossing over origina 4 tipos de gametas. 5% parental, ó, que vai se juntar esse aqui, 40 com 5 aqui, 45. Esse aqui é parental, Azinho, Bzinho com esse aqui vai dar 45. Azão, Bzinho 5%, Azinho, Bzão 5%. Tá? No total temos Azão, Bzão 45%, Azão, Bzinho 5%, Azinho, Bzão 5%, Azinho, Bzinho 5%. Portanto, são 90% de gametas parentais, somando Azão, Bzão com Azinho, Bzinho, e 10% de gameta recombinante, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão. Conclui-se que a taxa de recombinação equivale à metade da quantidade de células que sofreram permutação. Tá? Ou seja, o mapa cromossômico, ou seja, 10%, né? Então, o mapa cromossômico, que vale a metade da quantidade de células que sofreu mutação. Sofreu 20, né? Lá, a metade de 10%. Lembra do 20 aqui, ó? Lembra aqui, ó, 20? Então vai ser a metade. 10, 5 com 5, 10. Aqui, ó. Porque os outros 10 são parentais, tá? Muito bem. O mapa cromossômico é a representação linear da distribuição dos genes nos cromossomos. Muita gente tem bloqueio enquanto isso aqui. Isso aqui é como se fosse você fazer um mapa para alguém mostrando a distância entre os locais por onde vai passar. Tá? Nessa representação é importante a taxa relativa entre os genes, que é dada pela taxa de recombinação entre eles. Posicionando os alelos. Sabendo quais são os tipos de gameta que o indivíduo é capaz de produzir e a quantidade nas quais eles aparecem, podemos determinar a posição em que eles ocupam no par de cromossomos homólogos. Para tanto, nos baseamos em dois dados. Os gametas que aparecem em maior quantidade são os dois tipos parentais, que refletem a distribuição dos alelos nos cromossomos. A taxa de recombinação indica a distância entre eles. Então, vamos lá. Vamos supor um exemplo prático, que um animal produz os seguintes gametas indicados com as suas respectivas proporções. Daqui a pouco dá um tempo, então, né? Tá, então vamos tocar o barco aqui. Então, vamos supor que esse animal produziu 15% dos seus gametas com gene Czão, Dzão. 15%. Produziu 35% com genes Czão, Dzinho. 35% com Czinho, Dzão. E 15% com os genes Czinho, Dzinho. Então, esses aqui são o quê? Quem está em maior quantidade é o quê? São os parentais. Então, está dizendo aqui que o Czão está com Dzinho. Então, tem um gene dominante Czão e um gene recessivo nesse cromossomo. E aqui tem um gene recessivo e um dominante. Então, que posição é essa? Cis ou trans? Trans. Porque os dois genes dominantes não estão no mesmo cromossomo. Estão em cromossomos diferentes. O Czão está aqui e o Dzão está aqui. Como eles estão em maior quantidade, isso aqui são os parentais. Esses aqui estão em menor quantidade. Eles são os recombinantes. Então, se eu somar 15% do recombinante com 15% desse recombinante, dá 30%, que é a minha taxa de recombinação. E esse aqui, 75%. Então, enquanto os parentais estão em 75%, os recombinantes estão em 30%. Então, pela análise do dado, trata-se de um caso de linkage, porque deu 4 tipos de gametas em proporções diferentes. Se
Assim não fosse, todos os tipos de gameta deveriam ser Czão, Czinho e Dzinho, Dzão. Tá? Aqui está errado. Aqui seria Czão, Dzinho, perdão. E aqui seria Dzinho, Czão. Aqui está trocado. Tá? Aqui está certo. Como os gametas do tipo Czão, Dzinho, como eu disse para vocês, Czão, Dzinho e Czinho, Dzão, surgem em maiores porcentagens, são do tipo parentais, e espelham, mostram a posição dos alelos nos cromossomos. O genótipo desse animal é Czão, Dzinho, Czinho, Dzão, duplo heterozigoto trans. Lembra por que é trans? Porque tem um gene dominante num cromossomo e o gene dominante no outro. Uma vez conhecida a distribuição do alelo, podemos determinar a distância entre eles, que é dado pela taxa de recombinação. Como é que eu vou calcular a taxa de recombinação nesse exemplo aqui? Eu vou somar a frequência dos recombinantes aqui, 15 com 15, 30. Total de gametas gerados, recombinantes, 30%. Logo, a taxa de recombinação é 30% e a distância entre os dois losses gênicos vale 30 unidades de mapeamento cromossômico, 30 morganilhos, tá? Ou 30 unidades de recombinação. Esta deve ser a distribuição dos alelos no par de cromossomo homólogo trans. Aqui, ó. Czão, Dzinho, Czinho, Dzão. Tá? Genótipo com genes em posição trans. Então, nós temos 30, 30. Certo? A distância entre eles. A distância entre Czão e Dzinho, 30 unidades de mapeamento cromossômico. E aqui, 30 unidades de mapeamento cromossômico. Outro exemplo. Em células de drosófilas, mosca da fruta, que eu falei para vocês que o Morgan trabalhou com essas drosófilas, há dois pares de alelos. Rzão, Rzinho, Szão, Szinho, cujo losse dista 8 unidades de mapeamento cromossômico. O que é isso aqui? Que informação é essa para você no dia da prova? Isso aqui é a taxa de recombinação, tá? Que é a soma dos gametas recombinantes. Então, podemos determinar os tipos de gametas de uma mosca, cujo genótipo duplo heterozigoto é do tipo cis, e suas respectivas proporções. Como é cis? Para ser cis tem que ser como? O Rzão tem que estar com Szão em um cromossomo, o Rzão com Szão no cromossomo, e no outro cromossomo o Rzinho com Szinho. Esses são os parentais. E os recombinantes? Rzão com Szinho, Rzinho com Szão. 4% para um, 4% para outro. Vamos ver aqui. Então, os gametas parentais, como eu disse para vocês, Rzão, Szão e Rzinho, Szinho. Na sua formação, não depende de ocorrência de permutação, de tal forma que eles deverão se formar em maior quantidade. Como a distância entre os dois losses é de 8 unidades de mapeamento cromossômico, a taxa de recombinação é 8%. Ou seja, os gametas recombinantes perfazem total de 8% e o restante 92%. Lembra que eu falei para vocês que a soma tem que dar 100%. Tá? Então, vamos pegar esse 92, que são os parentais, vamos dividir por 2, que são o Rzão, Szão, Rzinho, Szinho. Então, 92 dividido por 2, 46 para um parental, 46 para outro parental. Sobrou quanto? 8. 4 para um recombinante, 4 para outro recombinante. Beleza? Então, aqui, ó. Eles estão em posição cis. Lembra? Os dois dominantes no cromossomo. Então, eles vão ficar com 46, Rzão, Szão, 46, Rzinho, Szinho. Cadê? Rzinho, Szinho. E 4, Rzão, Szinho, por cento, e 4, Rzinho, Szão, que são os gametas recombinantes, esses gametas parentais. Beleza? Ok. Então, construindo um mapa cromossômico. Como é que a gente vai construir o mapa cromossômico? Da seguinte maneira. Uma vez descoberta uma forma que permitiu determinar a posição dos alelos ao longo do cromossomo, a distância relativa entre eles, que é dado pela frequência dos recombinantes, o geneticista passará a fazer o trabalho de mapeamento cromossômico, como eu adiantei para vocês, posicionando os alelos ao longo do cromossomo, como as contas de um colar. Como eu falei para vocês, fazendo uma trilha. Tá?
Vamos, a partir desse exemplo, ao alelos azão, bezão, cesão, desão, estão em linkage. E a taxa de recombinação entre eles é a seguinte. Presta atenção. Eu vou usar esses dados aqui para dizer a posição deles. Presta atenção na dica aqui, como é que faz isso. Ele está dizendo que a taxa de recombinação nesses cromossomos, desses genes aqui, são entre bezão e cesão, 8%. Entre cesão e desão, 6%. Entre desão e bezão, 2%. Entre azão e bezão, 12%. Entre azão e cesão, 4%. Aqui foi dado na questão, na prova, tá? A distância entre os genes que estão ligados. Esses 4 genes, azão, bezão, cesão, desão, estão no mesmo cromossomo. E aqui é o dado da taxa de recombinação entre eles. Como é que eu vou saber se é A, B, C, D, se é B, A, C, D, se é D, A, B, C? Como é que eu vou saber qual é a sequência desses genes nesse cromossomo? Tá? Então, tem uma técnica para fazer isso. A gente vai escolher primeiro quem são os que estão mais distantes. Lembra que a frequência de recombinação é diretamente proporcional à distância. Então, quem é que está mais distante aí? Tá? Então, vamos pegar. A maior distância conhecida é entre A e B. Tá? Quanto é entre A e B? 12%. Não é? Então, eu vou pegar sempre, começar sempre com o mais distante. Então, eu sei que A dista de B 12 unidades de mapeamento cromossômico ou 12 unidades de recombinação. Tá? Depois, eu vou pegar a distância entre B e C. Ele diz que a distância entre B e C é 8 unidades de recombinação. B está aqui. Será que esse C está aqui para fora ou está aqui entre A e B? Como é que eu vou descobrir isso? Eu vou pegar a distância entre A e C. Vou pegar entre B e C e A e C. Tá? Porque A e B eu sei a posição. Agora eu quero determinar a posição do C. Ele diz que entre A e C está 4. Ora, se fosse aqui para fora, não ia dar 4 daqui para lá, porque aqui já tem 12, com 4 seria 16. Então, C deve estar aqui para dentro. C está por aqui. C dista de A, 4. E C dista de B, 8. 8 mais 4, 12. Então, como é que fica aqui? Fica assim, ó. De A para C, 4. E de C para B, 8. Então, eu já sei A, C e B. Falta quem? D. Falta D. Agora eu preciso descobrir se D está para cá, para fora de A, se está para lá de B, se está para cá, entre A e C, se está entre C e B. Como é que eu vou fazer isso? Lá, diz que a distância, o alelo D, ele está distante 6 unidades de C. 6 unidades de C. Então, podia ser para cá ou para cá. 6 para cá ou 6 para cá. Mas ele diz que o mesmo D está a 2 unidades de B. Opa! Então, entre C e B tem 8. E ele diz que entre D e C tem 6. E entre C e B tem 2. Ora, 2 mais 6 dá 8. Então, como é que fica? Fica assim, ó. Entre A e B, 12. Entre A e C, 6. Entre C e B, 8. Entre C e D, 6. Entre D e B, 2. Tá? Então, como é que fica? A, C, D, B. Pode ficar também B, D, C, A. Olha aí. A possível sequência pode ser A, C, D, B, ou pode ser, ao contrário, de lá para cá, B, D, C, A. Ok? É assim que a gente faz o mapa cromossômico. Usando, mas para fazer isso tem que saber a distância entre os genes. Tá certo? Galera, então, essas são a representação. Então, vamos lá para um exercício resolvido. Tá? O lote gênico, A e B, se localizam em um mesmo cromossomo, havendo 10 unidades de recombinação morganídeo. Falei para vocês que pode usar morganídeo entre eles.
Como se denomina a situação mencionada? A situação mencionada é denominada gen ligado ou gen em linkage. Tá? Está falando de morganídeo. B, qual será a porcentagem de indivíduos de azão, azinho, bezão, bezinho na decorrência do cruzamento de um duplo heterozigoto com duplo recessivo? Então a gente vai fazer aqui, ó, o duplo heterozigoto. E o recessivo só forma um tipo de gameta, mesmo tendo crossover over, só vai dar azinho, bezinho, 100%. Tá? Então, gameta, se a taxa é de 10%, vai dar 45% de parentais, azão, bezão, e 45% de recombinante. Então, se eu pegar azão, bezão, com azinho, bezinho, que é desse outro aqui, 45%, tá? 45% do azinho, bezinho, que é outro parental, 5% do recombinante dele, azinho, bezinho, e 5% azinho, bezão. Então, vou ter 45% azão, bezão, azinho, bezinho, 45% duplo recessivo, azinho, bezinho, 5% azão, bezinho, azinho, bezinho, acho que aqui está, e 5%, que é o outro recombinante, azinho, bezão, azinho, bezinho. Ok? E na nossa próxima aula a gente vai falar de mutações. A gente vai dar um tempinho aqui, já já a gente volta para dar continuidade para a nossa aula. Beleza?